Galera, aqui é o professor Mauro da UFOPA. Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre elementos ligados por rótulas, né, ou pinos. E o primeiro desses assuntos que a gente vai abordar e o que vai levar mais tempo vão ser as treliças. O que são treliças? Treliças são estruturas de membros esbeltos, né? Aí o que vem a ser esbelto? Esbeltez para engenharia, certo? Ela é dada entre a relação do comprimento da barra e alguma informação da seção transversal da barra, certo? Então, como se fosse uma relação entre esses dois parâmetros. Então, quanto mais esbelto é uma peça, né, menos carregamento de compressão esses tipos de elementos suportam, né? O que é compressão? Apertar, né? Apertar. Então, as treliças são barras finas, né? Então, tipo assim, elas são muito compridas em relação à seção transversal, diâmetro, por exemplo, ou então um lado da seção transversal. Então, isso vai ser esbeltez, beleza? Então, estes membros são conectados entre si através de suas extremidades, né? Então, veja bem, veja esse esquema aqui, né? A gente tem um telhado de uma, sei lá, uma cobertura, né? Pode ser qualquer coisa. E essa cobertura é sustentada por uma treliça. O que é a treliça? São essas estruturas formadas exclusivamente por barras, né? Então aqui, ó, cada cor é uma barra. Então essas barras, elas são sobrepostas, né, uma sobre a outra com um parafuso ou um pino, ou elas são soldadas ou pregadas, se for de madeira, depende. Então esses encontros de barras a gente vai chamar de nós, tá bom? Então, por exemplo, essa treliça aqui tem quantos nós? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Então, cada nó ele é compartilhado por duas ou mais barras, né? Então, por exemplo, esse nó bem aqui ele é compartilhado entre essa barra aqui diagonal e essa barra aqui na horizontal, né? Esse nó aqui de cima é compartilhado por essas duas diagonais. E esse nó aqui de baixo é compartilhado por 4 barras, né? Essas horizontais, as duas horizontais e essas duas aqui inclinadas. Tá bom? Então, cada encontro de barras a gente vai chamar de nó. As treliças podem ser do tipo plana, né? Essa aqui é uma treliça plana. Ou do tipo espacial. E geralmente elas são feitas de aço, né? Ou madeira. Metal em si, né? São metálicas ou de madeira. Pode ser outra liga no seu aço. Tá bom? Então, sabendo disso, a gente vai adotar algumas coisas, algumas hipóteses para poder resolver esse tipo de estrutura. Para se projetar uma treliça, deve-se determinar as forças internas que surgem em cada barra devido ao carregamento externo, né? Então, por exemplo, lá no telhado eu tenho o peso das telhas, das madeiras que vão ser usadas lá, ou enfim, o que vai ser. E esses pesos eles devem ser aplicados nos nós, né, os encontros de barras. Sabendo disso, dentro, né, de cada barra, essa força ela vai caminhando, ela vai viajando no interior das barras, né? Então a gente chama essa força que fica no interior das barras de esforço interno. Esses esforços internos vão ser os objetivos de nossas contas aqui nessa disciplina, tá? Então, para isso, vamos adotar algumas hipóteses. Que todas as cargas devem ser aplicadas nos nós, certo? Nos nós. Essa é a primeira hipótese. E que os membros, né, no caso, quando eu falo membro aqui, são as barras, são conectados entre si por pinos lisos, né? O que é isso? Quer dizer que esse encontro de barras, eles são rotulados. O que é isso? Não acontecem flexões nessas barras, certo? Flexão, momento fletor que eu digo, né, no caso, não vai acontecer. Então a gente vai admitir essas duas hipóteses, que elas são conectadas por pinos, né, e que todos os carregamentos são aplicados nos nós também. Então, se a gente admite essas duas condições, faz com que os esforços internos no interior dessas barras sejam só do tipo normal. O que é um esforço normal? Ou eu vou estar tentando tracionar a barra, né, esticá-la,
esticá-la, né? Tô puxando aqui a caneta, ou eu vou estar comprimindo ela, né? Apertando aqui as extremidades. Então são os únicos esforços que vão surgir. E esses dois esforços, eles são de natureza normal, né? O que é normal? Normal a seção transversal da barra, né? Por exemplo, imagina que a barra é circular. Então a seção transversal dela é um círculo. Então o que é normal? Quer dizer que a força que está atuando no interior da barra e a seção transversal, elas formam um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então isso é normal. Beleza? Então qualquer carregamento que faz 90 graus, né? Isto é perpendicular a uma superfície, a gente diz que ele é normal àquela superfície. Então nas treliças, né? Nas treliças ou nos elementos rotulados, a gente sempre vai ter carregamentos normais. E para a engenharia, que os carregamentos normais, né, vão ser classificados como compressão ou tração. Beleza? Então veja bem, como é que é na vida real, né, esse tipo de ligação? Então imagina aqui que eu tenho 3 barras circulares, né? E essas barras são conectadas, né, nas pontas delas tem um furinho onde vai passar um parafuso, um pino, um rebite, né, algum conector, certo? Que vai unir essas pontas. O centro de gravidade de cada uma dessas seções que compõem essas barras, né, passa um eixo. E esse eixo, né, esse eixo imaginário, que são essas linhas que eu estou passando aqui no meio, naquele nó eles têm que se encontrar, né? Quando eles se encontram, essas linhas se encontram, a gente diz que elas são linhas estulinas aqui, né? Linhas concorrentes, né? Então elas se encontram em um determinado ponto. Então esse ponto de encontro é o nosso nó, tá bom? Então, por exemplo, isso aqui a gente vai representar assim, ó, 3 linhas concorrentes, são essas linhas internas. Isso aqui quando eu tenho um pino, às vezes eu posso ser soldar uma placa, né, unindo as barras, ou parafusar essa placa para unir as barras de forma diferente. Às vezes não dá para fazer isso, a gente faz isso. Então o que a gente faz? A gente vai colocar uma chapa, né, uma chapa metálica, do qual o alinhamento entre essas barras, né, no centro dessa chapa vai gerar esse tipo de configuração também, né? As linhas vão se encontrar num determinado ponto, né? E esse ponto será o nosso nó. Então a mesma coisa para cá, né? Então vejam, então quer dizer que cada uma dessas barras está saindo ou entrando uma força, né? Então aqui no desenho eu coloquei que está saindo. Depois eu explico por que eu coloquei assim, né? Então, mas pode ser o contrário. Então essas forças estão atuando na seção transversal da barra. No caso dessa aqui, a seção transversal é um retângulo, né? Quadrado. E aqui nessa seção transversal é um círculo. Beleza? Então essas forças F que eu estou colocando, elas são normais a essa superfície. Beleza? Sabendo disso, a gente vai adotar essas hipóteses, né, de que o carregamento vai ser de tração ou compressão. Então, devido a essas hipóteses, cada barra de treliça agirá como um elemento de 2 forças, né? O que é essas 2 forças? Nas extremidades da barra, a mesma força que está atuando aqui, por exemplo, no lado direito, tem que ser a mesma que está atuando no esquerdo, tá? Para elas se equilibrarem. Então, esse é o esforço interno. Então, se uma barra está comprimindo, eu vou dizer que a barra toda está sendo assim, ó. Os dois lados. Preciso ter 2 forças para comprimir uma barra, né? Então, é de mesma magnitude, sentidos opostos. Se for tração, fazendo isso, né? A gente vai ter o mesmo funcionamento, só muda o sentido da força. Então, compressão vai ser a força entrando no interior da barra e tração vai ser a força saindo do interior da barra, né? No caso que você estiver comparando as extremidades. Beleza? Então, as forças de compressão tendem a encurtar a barra e a de tração tende a alongar. Isso é importante a gente aprender. Então, compressão diminui o tamanho da barra, né? E tração aumenta. Beleza? Comprimento, quando eu estou falando de tração. Para eu ter uma treliça, gente, essa estrutura vai ter que ser composta no mínimo por 3 barras, né? Então essa aqui é a menor treliça que a gente pode ter, tá? 3 barras. A configuração pode ser diferente, às vezes uma barra é maior que a outra, não tem problema. E elas são conectadas por nós, tá? Que é um nozinho, tá bom? E nesses nós podem estar localizados os apoios, né? No caso, esse aqui é um apoio do segundo gênero, esse aqui é um apoio do primeiro. Já aprendeu isso aí. Tranquilo. Sabendo disso, a gente vai
aprender dois métodos para calcular os esforços internos. O primeiro deles se chama método dos nós, tá? O que consiste o método dos nós? Consiste em isolar cada nó e determinar os carregamentos que ali chegam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o equilíbrio de um ponto material, né? Para a estrutura estar em equilíbrio, tem que todos os nós estão em equilíbrio também, estão paradinhos. Então, eu posso isolar eles e calcular o equilíbrio de nó por nó. A partir disso, eu vou encontrar os esforços que estão atuando nas barras. Então, primeira coisa é isolar cada nó e encontrar os esforços das barras que chegam naquele nó. Em caso de treliças planas, os carregamentos atuam no mesmo plano da estrutura, né? Então, por exemplo, aqui é o plano, digamos que seja X e Y, né? Então, P tem que estar no plano X e Y, não pode estar em Z, não pode estar saindo do papel ou aqui ou entrando do papel, tá? No caso de treliças planas, o carregamento está no mesmo plano da treliça. Na espacial, pode estar atuando em outro plano. Para que o equilíbrio seja mantido, né, cada nó tem que estar paradinho ali, né? O que é isso? A gente já aprendeu lá no equilíbrio de um ponto material que para um nó estar parado, o somatório das forças tem que ser igual a zero, né? Somatório das forças. Como a gente está trabalhando num plano, né? A gente vai ter o plano X e Y, a gente vai ter o somatório das forças em X e o somatório das forças em Y. Então, para ele estar parado, o somatório das forças em X tem que ser igual a zero e o somatório das forças em Y também tem que ser igual a zero. Se for, no caso 3D, aí vai ter o somatório das forças em Z igual a zero. Lembrando, né, que para a treliça só surgem esforços normais. Por quê? Por causa daquelas hipóteses que a gente admitiu, né, que as barras são conectadas por pinos, né, como se fossem rotulados. E as cargas também são aplicadas nos nós. Então, não tendo carga aplicada diretamente na barra, não provoca aquele esforço de flexão, né, que eu já mostrei para vocês lá nos sistemas estruturais. Então, admitindo que as cargas sempre são aplicadas nos nós, a gente garante isso, né? Então, por exemplo, tem um nó A, bem aqui, né? Tem uma carga P aplicada nele, carga pontual. As cargas geralmente vão ser pontuais, elas podem ser verticais ou horizontais ou inclinadas. Então, por exemplo, no nó A, se eu pegar só o nó, eu teria isso aqui, ó. Teria a carga P. Desculpa. E os esforços internos que vão surgir aqui nas barras, né? Nas barras. Só que quando eu faço o desenho para o nó, fica muito entendível para eu saber se a barra está sendo comprimida ou não. Então, geralmente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedacinho da barra, né? Passar uma seçãozinha, né? O que é uma seção? Uma retinha, uma curvinha nela. Desenhar só um pedacinho da barra. E dizer se essa barra está sendo comprimida ou tracionada. Nesse sentido das setas aqui, ó, é nossa escolha. A gente já aprendeu que a gente vai arbitrar esse sentido, faz as contas. Se o resultado é negativo, quer dizer que o sentido que a gente adotou é contrário, né? Está errado. Aí basta só inverter o sentido e ser feliz. Beleza? Então a gente sempre vai usar essa metodologia aqui, ó. É isolar um nó e fazer um pedacinho das barras. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá para continuar isso aí. Isso aí. Falou!